Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político. Estamos no dia 25 de agosto de 2016 e o assunto principal hoje é o início do impeachment de Dilma Rousseff. Bom, como eu já tratei desse assunto 2 dias atrás e já dei o calendário, já dei toda a situação e eu estou com assuntos atrasados locais, então o meu assunto de hoje não vai ser esse. Meu assunto de hoje vai ser um novo cenário do município de Porto Alegre. Eu lamento informar, então, para quem quer assistir alguma coisa da questão de Dilma Rousseff, não vai haver novidade nenhuma. A única questão que alguém pode perguntar é: vai aparecer alguma novidade, Antônio, nesse processo todo? Não, não vai. A votação vai ser bem rápida lá no final, eles vão abrir o placar, vão votar rapidamente e em 2 toques vai ficar pronto o negócio. Mas esse processo vai levar alguns dias, então não precisam se preocupar a respeito disso. Tanto é que eu não estou preocupado e eu vou tratar de outro assunto aqui agora. Então, para quem queria essa informação, era até aqui. O que eu vou tratar agora é a questão seguinte: eu vou pegar a máquina, vou trazer para cá, aproximar e passar as informações necessárias. Então, como eu havia comentado anteriormente, num outro vídeo, no primeiro cenário, nós temos aqui agora os candidatos reais de Porto Alegre, que até então não haviam aparecido. A Luciana Genro, eu confesso que me surpreendo que ela ainda esteja na frente com 23%. A justificativa por conta disso são duas. Uma é que provavelmente essas pesquisas estão considerando alguns fatores outros que sejam de interesse talvez dos próprios candidatos. E a outra questão, é uma possibilidade, não estou dizendo que seja necessariamente assim, mas que pode ser uma possibilidade, tá? Vocês percebam também que os únicos candidatos que eu já denunciei isso num outro vídeo, os únicos candidatos que têm material na rua hoje, neste momento, que estão sendo vistos, estão sendo lembrados, são exatamente a Luciana Genro, o Raul Ponte e o Júlio Flores. Ninguém mais, Então eles estão com material na rua, estão fazendo campanha. Eles são os únicos partidos que têm material, que têm barraquinha, que têm recurso. Então, por isso, eles cresceram nessas últimas informações. Quem é visto é lembrado, não bastasse isso, tem a questão que os outros candidatos estão aparecendo. Então, é agora que as pessoas vão saber que os outros são candidatos. Até então não sabiam. E o que aparece aqui? Luciana Genro, do PSOL, e ainda não tem o horário de rádio e TV, isso eu vou comentar logo em seguida, tá? Mas primeiro eu vou comentar essa questão aqui, eu vou analisar essa questão aqui. Luciana Genro, do PSOL, está com 23%, Raul Ponte, do PT, está com 18%, Nelson Marquesan, do PSDB, 12%, Sebastião Melo, 10%, João Carlos Rodrigues, do PMN, 3%, Júlio Flores, do PSTU, 3%, Maurício Etric, do PTB, 3%, Marcelo Chiodo, do PV, 2%, Fábio Osterman, do PSL, 1%. Brancos e nulos somam 15%, não sabe, não respondeu, 10%. Foi encomendado pelo grupo RBS, 602 eleitores, um grupo pequeno de eleitores, que dependendo da região ainda dá uma margem maior, muito pequeno grupo de eleitores, deveria ter um grupo maior de eleitores para poder fazer uma avaliação maior. O nível de confiança de 95%, apenas 4% de margem de erro. Para mais ou para menos. 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo eles, retratar a realidade de 95%. Há discordâncias. A pesquisa, por que eu digo que há discordâncias? Porque olha só o resultado da pesquisa espontânea. E aí eles mesmos não conseguem. O pessoal só olha essa parte aqui. Todo mundo só olha isso aqui e fica apavorado com essa questão aqui. Aí se olha aquilo ali, claro que vai ter
vai ter náusea, vai ter dor de barriga, vai correr direto para o banheiro. Não é assim. Pesquisa espontânea, essa parte é muito interessante, isso aí a gente tem que ver. Pesquisa espontânea é aquela, essa aqui é induzida, onde a gente apresenta o nome do candidato. Aí, eu lembro da Luciana, eu conheço a Luciana, eu sei quem ela é, tá? Porque é filha do Tarso, tá? Eu conheço o Raul Ponte. Claro, ele foi já prefeito de Porto Alegre. Os outros não estão aparecendo, exceto o Sebastião Melo, que aparece com 10%, que é o vice-prefeito. Né? E o Nelson Marquesan Júnior, porque o Nelson Marquesan, o pai, era famoso também. Então, esses nomes são conhecidos. Os outros, baixo, né? São menos conhecidos. O Júlio Flores aparece já logo em seguida, porque também está fazendo campanha forte nas ruas. Pesquisa espontânea é aquela que a gente não diz o nome de nenhum candidato, não diz nada a respeito de nenhum candidato nenhum. E olha o que essa pesquisa espontânea pegou e comentou, que 60% dos entrevistados, tá, não apresentou nome nenhum. São perguntas. Na pesquisa espontânea em que os entrevistados são perguntados sobre a intenção de voto sem apresentação de nomes dos candidatos, 60% declararam não saberem quem votar. 60%. 60%. Enquanto 15% declaram que pretendem votar brancos e nulo, ou brancos ou anular o voto. Então aí você tem 75% da situação. E aí apresenta um nome, aí mas isso aqui, essa é a realidade. 75% da população de Porto Alegre ainda não decidiu em quem votar. Quando apresenta esses nomes, os nomes mais conhecidos, naturalmente se destacam. E durante a questão agora do horário eleitoral, que ainda não começou, isso pode se reverter. Então não tem nada definido ainda, gente. Nada. Não se desesperem, não toquem o terror. Não fiquem desesperados. Luciana Genro já é prefeita de Porto Alegre. Não, ela que tem a tendência, aqui, nesse cenário, nenhum dos candidatos tem 50% mais um dos votos. Ou seja, não existe a possibilidade de não haver segundo turno. Haverá segundo turno. E quem estará no segundo turno hoje? Hoje seria Luciana Genro e Raul Ponte. Hoje, tá? Mas tem 30 dias pela frente de horário eleitoral gratuito. 30 dias, tá? Para primeiro turno. E nesses 30 dias, você pode decidir quem você quiser. E com 75% de gente que ainda não decidiu, que ainda não tomou decisão, Porto Alegre tem todas as chances, todas as oportunidades para tirar esses dois daqui de cima. Aí pode botar o Nelson Marquesan e o Sebastião Melo, por exemplo. Pode botar quem é que está em menos? O Fábio Osterman e o Marcelo Chiodo no segundo turno. Por que não? Pode. Todos estão com igual chance de chegar lá, porque 75% é a maioria. 75% decide tudo. Então imagina, 75% podendo fazer a diferença e botar Marcelo Chiodo, Fábio Osterman no segundo turno. Eles podem. Ou os três candidatos que estão empatados no terceiro lugar, no 1, 2, 3, 4... 5. Em quinto lugar, estão três candidatos. João Carlos Rodrigues, Júlio Flores e Maurício Dietrich. Dietrich, tá? Então tu imagina, esses três candidatos, dois deles no segundo turno. Pode? Por que não? Pode acontecer. O João Carlos Rodrigues e o Maurício Dietrich. Não tem por que não. Né? Então, teria condições. Aí no segundo turno decide. 75% decide. Esses 75% que ainda não decidiram, que 15% que diz, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, se em vez de votar em branco e votar nulo, e optar por votar em alguém, qualquer um desses aí, pode acontecer desse candidato ir para o segundo turno. Os outros 60% também decidem. Então, são 60% que não tomaram decisão ainda. Quando eles tomarem decisão, eles podem botar alguém que não tem a menor chance aqui, nesse cenário, no segundo turno. E tudo isso que está aqui aparecendo agora vai cair por terra. Basta acontecer apenas o quê? O horário eleitoral gratuito e você tomar a sua decisão.
Tudo que você precisa fazer é tomar sua decisão e muda todo o cenário de Porto Alegre. Isso está acontecendo só em Porto Alegre? Não, isso está acontecendo em todo o território nacional. Então, para aquele que ficou escutando, mesmo não estando falando da Dilma, não estando falando do Lula, não estando falando do impeachment, não estando falando de intervenção, de impeachment, de cassação, do diabo a quatro, se você está escutando até agora esse negócio, isso pode estar acontecendo na sua cidade. Nada está definido. Quem decide é exatamente aquele pessoal que ainda não tomou decisão. É essa turma que vai decidir realmente a eleição na tua cidade. Então você tem que aprender a escolher e não simplesmente se guiar pela pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela é induzida. A espontânea é o que vai valer de verdade, é o que realmente acontece, tá? Então, prestem atenção nisso, isso é uma informação importante para vocês. A candidata Luciana Genro é mencionada espontaneamente por 7% dos porto-alegrenses. Olha só, 7. Olha a diferença de 23 para 7. 23 para 7. Essa é a realidade da Luciana Genro. Raul Ponte e Sebastião Melo por 5%, o vice-prefeito por 5%, um ex-prefeito por 5%, Nelson Marquesan Júnior por 3%. Vocês entenderam o que eu estou falando agora? Perceberam a realidade do cenário? O cenário real é este aqui. Quem lembra na hora do voto, se fosse votar hoje, eles teriam esse percentual de votos. E os outros não teriam percentual nenhum porque ainda não apareciam na pesquisa. Nem sequer sabiam que eram candidatos. A partir de agora, com o horário eleitoral gratuito, a coisa vai mudar um pouco. E eu explico agora de que maneira isso vai mudar. A avaliação da administração do Fortunati, na mesma pesquisa eleitoral, também responderam sobre a avaliação da administração do prefeito José Fortunati. Veja os números. Regular, 41%, ruim, péssima, 40%, ótima e boa, 17%, não sabe avaliar, 2%. Bom, que considera boa mesmo é 17%, 81% não acha qualificada a administração do Fortunati. O índice de rejeição aqui é maior do que o de aprovação, tá? O que não sabe avaliar é 2%, então somando a ótima e boa daria 19%. 81% de rejeição à administração de José Fortunati. Segundo o Ibope, 63% desaprovam. Essa é a avaliação direta, né, de desaprovação. Desaprova a forma como o Fortunati vem administrando o município e 29% declaram que aprovam. Tá? Aqueles que não sabem ou preferem não responder somam 7%. Isso é de uma forma induzida. No caso, a avaliação da pesquisa dá 81%. Gente, isso faz com que o candidato do governo, o candidato que seja do governo, já saia com um índice de rejeição alto. Né? Vocês se lembram que eu tinha comentado a questão do índice de rejeição nas outras pesquisas. Aqui não apresenta, nessa pesquisa, não apresenta aqui a questão da rejeição. Né? Mas a rejeição eu já tinha comentado nos cálculos anteriores, né? O que é que ela influencia no índice da aceitação das pessoas. O que tinha menor índice de rejeição, vocês devem se recordar, é o Maurício Dietrich, né? O maior índice de rejeição seria Luciana Genro. O segundo maior seria Raul Ponte. E Sebastião Melo viria logo em seguida. Tá? Então, o Nelson Marquesan Júnior e o Maurício Dietrich estariam empatados em matéria de índice de rejeição até então. O que eu estou comentando com vocês é exatamente, e que seria baixíssimo, os deles seriam os que teriam mais chance de crescimento até agora. O que eu estava falando para vocês, agora eu vou comentar um pouquinho de outra maneira. Melo terá quase 40% do tempo de TV e rádio.
Sebastião Melo tem 3 minutos e 50 segundos. É o que tem maior, ele tem a maior coligação, então por isso ele tem maior tempo de TV. O Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, o Sebastião é do PMDB, que tem a presidência da República, o governo do estado e a vice-prefeitura de Porto Alegre, e quer pegar a prefeitura de Porto Alegre. O índice de rejeição dele é o terceiro maior, né? E as chances dele de crescimento são poucas, são baixas. Ele cresce pouco, apesar da quantidade de partidos que ele tem a favor dele e o tempo de televisão. Ele está contando com o tempo de televisão, que é 40% do total, para poder chegar no segundo turno. Se ele vai chegar no segundo turno com esse tempo, eu não sei, mas que ele tem chances maiores de chegar no segundo turno por causa do tempo, tem. O segundo maior tempo de televisão é o do Marquesan Júnior do PSDB. Tem 1 minuto e 56 segundos. O Maurício Dietrich do PTB tem 1 minuto e 54 segundos, ou seja, apenas 2 segundos de diferença em relação ao Nelson Marquesan. É uma diferença mínima. O quarto maior tempo de televisão é do PT, 1 minuto e 30 segundos. O PV tem 15 segundos com o Marcelo Chiodo. A Luciana Genro, que hoje está na frente, só tem 12 segundos. 12 segundos! Ela está na frente e ela não consegue subir mais porque o índice de rejeição dela é o maior de todos. Ela vai cair. Ela tem 30 dias para cair. 75% das pessoas, do cidadão de Porto Alegre, ainda não tomou decisão em quem vai votar. 75%. Luciana Genro aparece hoje, na realidade, lembrada mesmo, só com 7%. Ela vai cair. Ela vai chegar aos 7%, talvez até menos. A realidade nas urnas é que ela vai ficar, muito provavelmente ela e o PT, talvez até fora do segundo turno. Antônio, os dois estão na frente, o PSOL e o PT estão na frente. Como é que eles não vão nem chegar para o segundo turno, Antônio? Tu tá louco, Antônio? Tá aqui, gente. Tempo de televisão. Tempo de televisão, tá? E a indecisão do povo. 75% ainda não tomou decisão. Então a realidade é que eles vão cair dos 23% que ela está agora, ela pode cair para o 7%, talvez até menos. E ela pode não chegar nem sequer a entrar no segundo turno. A realidade é essa. Quem decide é o povo brasileiro, quem decide é você, porto-alegrense. Quem decide é quem tem voto. E não existe, já ganhou, não existe eleição, já ganha. Pesquisa eleitoral não ganha nada. A realidade é essa. Qualquer um desses candidatos, desses 9 candidatos, pode chegar no segundo turno. Qualquer um deles. 75% ainda não decidiu, não tomou decisão. O tempo de televisão diz que Sebastião Melo pode sim chegar no segundo turno, apesar do índice de rejeição ser o terceiro mais alto. Por quê? Porque ele tem o maior tempo de televisão e ele pode reverter todo esse quadro. Nelson Marquesan Júnior tem a possibilidade de ser, junto com o Maurício e o... Deixa eu ver aqui... O Júlio Flores, qualquer um dos três, tem condições de chegar no segundo turno. A possibilidade de qualquer um desses candidatos, na verdade, se chegar no segundo turno. Qualquer um deles, inclusive a Luciana e o Raul Ponte. Só que a chance deles crescerem, eles não têm mais para onde crescer, eles não têm como crescer mais, porque o índice de rejeição dos dois são os maiores. E o terceiro maior do Sebastião Melo, então a chance de crescimento dele é muito baixa. Tá, então vamos apostar. Vamos fazer apostas? Quem faz as suas apostas? Pois bem. Nelson Marquesan Júnior e Maurício Dietrich e o Júlio Flores. Os três estão com 3%. Tá? Então eles estão no caminho do meio, digamos assim.
São os que estão mais... tem o Nelson Marquesan está com 12%. Então ele teria a tendência a ir junto com o Sebastião Melo, que está com 10%, ao segundo turno. Mas digamos que acontecesse de ir os que estão com 3%, que são o João Carlos Rodrigues, o Júlio Flores e o Maurício Dietrich. Vamos considerar eles. O que tem tempo para poder fazer um segundo turno hoje, que poderia pular para o segundo turno, seriam entre o Nelson Marquesan e o Maurício Dietrich. Por quê? O Raul Ponte, o alto índice de rejeição, joga ele para baixo do segundo turno, como a Luciana Genro. É o que eu estou apostando. Tá? Aí pega o Nelson Marquesan fazendo 1,56 e o Maurício Dietrich com 1,54, vai depender do discurso. O que acontece? O Maurício Dietrich está com um erro de campanha. Ele tem um problema na campanha dele. Ele está achando que ele vai fazer um discurso de centro. O discurso dele nas rádios e no jornal até agora, a forma como ele vem se apresentando, ele está tentando ser um pouco mais moderado, um pouco mais de centro. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque o povo quer mudança. O povo não quer radicalismo, tá certo? Mas o povo quer mudança. E essa mudança tem que acontecer e ele tem que mostrar que ele tem possibilidade de fazer a mudança. Ele tem que ser um pouco menos esquerda, ficar um pouco mais centro-direita, né? Ou ir mais à direita, com o discurso dele. Se posicionar contrário ao governo anterior é uma necessidade. Ele vai ter obrigação de fazer isso. Porque o Sebastião Melo, ele uniu aqueles partidos que dificilmente no segundo turno apoiariam o Maurício Dietrich ou o Nelson Marquesan. Tá? Por que não apoiariam o Maurício Dietrich? Bom, o Maurício Dietrich está com um apoiador na campanha dele, que é o PSC, Partido Social Cristão, que é o partido do Bolsonaro. E o Bolsonaro bate de frente com o PT. Então, dificilmente o PDT, por exemplo, que apoia a Dilma, que está apoiando aqui em Porto Alegre o PMDB, apoiaria o Maurício Dietrich. Ele ficaria com quem estivesse contra o PSC. Simplesmente dessa maneira. Aqueles partidos que estão apoiando o Sebastião Melo e que fazem hoje um caminho do meio, um partidão, um governo de coalizão com vários partidos, e que estariam apoiando o governo de Dilma Rousseff, e que isso vai também criar mais rejeição ainda para Sebastião Melo, ou seja, o fato de estar envolvido com partidos que apoiavam o governo anterior, no governo federal, e que está sendo caçado nesse momento, vocês percebam que esses partidos não sequer os partidos que apoiavam o governo da Dilma, inclusive o próprio PSOL e o PT, não estão nem com bandeira vermelha, nem com camisa vermelha na rua. Porque o vermelho está dando rejeição. O fato de eu estar com uma roupa vermelha aqui agora, o pessoal pode pensar, esse cara é comunista, ele está fazendo isso. Eu já disse, eu sou colorado, então não tem problema nenhum de usar vermelho. Mas o pessoal acha que vermelho hoje é coisa de comunista. Para tu ver o índice de rejeição que as pessoas têm sobre a cor vermelha. As pessoas estão desesperadas, elas estão achando que todo mundo é comunista quem usa vermelho. Eu fico bem de vermelho, eu gosto de usar vermelho, não me sinto bem, não me sinto mal em usar qualquer cor que seja, eu não tenho preconceito com nenhuma cor, nenhum problema com cor nenhuma. Não sou comunista por conta de usar vermelho, tá? E tanto que eu não tenho problema nenhum de usar vermelho, porque eu não sou realmente mais comunista, né? Eu já fui socialista democrático de direita, não fui de esquerda, tá? Então assim, e fui humanista, né? Então nunca fui realmente esquerda, eu era socialista democrático de direita, tá?
Então não era uma ala mais à direita lá dentro do PDT, que eu fiz parte do PDT há muito tempo atrás. Todos os grupos que eu participava eram grupos humanistas, não tinha nada a ver com socialismo ou com comunismo. Eu nunca fui socialista ou comunista de fato, né? Fui anarquista antes, quando era piá, né? E de lá, quando eu me filiei, na primeira vez que me filiei, fui filiado pelo próprio Brizola no PDT. Então, quem não conhece a minha história, só estou contando rapidamente para dizer, né? Mas eu nunca fui esquerdinha, não. Nunca fui radical de esquerda, não. Não faz parte do meu show isso. O meu brilho não é esse, entendeu? E aí o pessoal pega e comenta, porque tá de vermelho, isso aqui. Não, deixa assim, tá? Isso não me atinge. Esses males não me atingem. Então, o pessoal aqui, a chance do Maurício de subir, o Maurício só vai subir nas pesquisas se bater forte na esquerda. Se não bater forte na esquerda, ele não sobe. E quem é que tem mais chance de bater forte na esquerda aqui? O Marquesan Júnior. Por quê? Porque ele é PSDB e PP, Partido Progressista. Os dois eles estão unidos com um projeto de direita. E eles vão bater sem dó na Dilma Rousseff. Eles vão bater sem dó na Dilma Rousseff. Então eles não estão buscando o caminho do meio, eles estão buscando o caminho mais à direita. Ora, a chance do Marquesan crescer nas pesquisas por conta disso é maior, é bem maior. Então, assim, o Sebastião Melo pode entrar de repente no segundo turno com o Nelson Marquesan Júnior. A tendência é essa. Ou, pelo índice de rejeição da Prefeitura de Porto Alegre, pelo índice de rejeição do próprio Sebastião Melo, pela desaprovação da Prefeitura e por conta do Sebastião já ser governo, já ser administração, e por ser o PMDB Presidência da República, Governo do Estado e Vice-Prefeitura de Porto Alegre, por todos esses fatores somados, ele não entrar no segundo turno também. E aí entra Marquesan Júnior e Maurício Dietrich, que são os que têm mais tendência a crescer nesse momento. Eu apostaria nesses três. Não apostaria no Raul Ponte, não apostaria na Luciana Genro. Eu apostaria nesses. Essa é a possibilidade, esse é o atual cenário da Prefeitura de Porto Alegre. 75% ainda não decidiram. Os maiores índices de rejeição são aqueles que estão lá na frente. Ou seja, tudo pode acontecer. Quem vai decidir essa eleição é você, eleitor de Porto Alegre, que tem que tomar uma posição, tem que se posicionar. No momento que você se posicionar, você muda totalmente esse cenário. E as próximas pesquisas já mudarão totalmente isso novamente. Ou seja, de uma semana para outra, tudo pode mudar. Não tem nada decidido. Não se desespere. Isso não é só em Porto Alegre, isso está acontecendo em todo o território nacional. Você tem que aprender, eu estou mostrando esse vídeo para que você aprenda a fazer isso na sua cidade, para que você faça isso na sua cidade. Se você não souber fazer isso, pode me contratar, me apresentem os jornais, as informações e eu faço a avaliação para vocês. Eu faço a pesquisa, a avaliação toda para vocês. Basta entrar em contato comigo no meu link, no meu site, alguma coisa assim, no meu perfil, qualquer coisa. Eu mando e-mail, a gente entra em contato e eu apresento todas as informações, avalio todas as informações e digo a realidade do cenário para a tua cidade. Não é nenhum bicho de sete cabeças e eu posso fazer esse trabalho tranquilamente para você em questão de pouco tempo. Faço um vídeo explicativo, encaminho o vídeo explicativo para a sua cidade, para o seu local. Então, se você quiser me contratar nesse aspecto, estou aberto a esse sentido. Se você acha que tem condições de fazer essa avaliação por conta própria, a partir dos meus vídeos, das minhas orientações aqui, fique à vontade, pode tentar. Agora, eu sei que eu posso fazer essa avaliação para você. Então, se você precisar, se a sua cidade precisar, se o seu candidato quiser uma outra avaliação e, de repente, até utilizar isso no programa eleitoral dele, eu me disponibilizo de fazer essa avaliação, tudo direitinho, e mostrar a realidade do cenário da sua cidade, da sua região. Me coloco à disposição desde já. Muito obrigado pela atenção dispensada.